Bem, tanta coisa por ajustar, né? Nós vamos conversar agora com o deputado federal Nery Geller, integrante da equipe de transição que atua no grupo de trabalho, mas do setor de agricultura. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Sidnei. É uma satisfação estar com vocês. Alegria nossa. Deputado, em participação na cúpula do clima, você deve ter visto, claro, o presidente Lula afirmou que o agronegócio será aliado estratégico do governo, né? Como é que o senhor imagina que isso vai ocorrer na prática? Lembrando que existe um setor expressivo, né, de segmentos de empresas privadas que atuam já com exportação, com cuidados a respeito à lei, preservando a natureza, completamente sintonizado com o que há de mais moderno. Mas sempre é preciso ajustar aquela outra parte que ainda não é sensível. Como é que vai ser na prática essa relação no governo Lula? A verdade, Sidnei, essa relação nós já tivemos quando o presidente Lula governou o país. Nós conseguimos em 2006 a 2008 aprovar a biotecnologia, que foi um avanço extraordinário para que a gente pudesse avançar e ter o domínio da agricultura tropical, principalmente no centro-oeste e no norte do nosso país. Renegociação de endividamento do setor foi extremamente importante e avançamos muito, inclusive na regulamentação do Código Florestal em 2014, quando à época eu fui ministro da Agricultura no governo da presidente Dilma, dando segurança jurídica e trazendo parâmetros claros para que a nossa imagem no mercado internacional fosse uma imagem de quem produz e faz a sustentabilidade. E o presidente Lula está indo exatamente nessa linha, junto com o vice-presidente Alckmin. Agora, o que nós precisamos fazer é sentar, realmente, trazer um setor um pouco mais para perto do governo, fazer a discussão sem o ranço ideológico. É importante que se diga isso. É importante que os empresários que estão nos acompanhando nesse momento, o presidente Lula foi muito firme ontem, inclusive no discurso na COP, quando ele falou que o agronegócio é uma mola propulsora da economia do Brasil, que ela é muito importante. Então, esse o trabalho que nós estamos fazendo na transição para que a gente possa, primeiro, pacificar o setor que ideologicamente foi contra, na sua grande maioria, a eleição do presidente Lula, mas tem dados que nos mostram dos governos passados, do governo PT, que se o setor está onde está, se deve muito a esses governos, tanto do ponto de vista do crédito, de infraestrutura, que avançou muito, e inclusive da imagem no mercado internacional para vender o nosso produto. Deputado, muito boa tarde. O senhor falava sobre essa necessidade de pacificar também. Vamos seguir falando sobre esse tema, sobre esse tópico, porque o presidente eleito, Lula, tem falado muito sobre a necessidade de desmatamento zero, tanto ilegal quanto legal. Mas existem questões envolvendo essa questão do desmatamento zero, justamente nesse ambiente do agro, que algumas pessoas acabam discordando dessa ideia do desmatamento zero. Um exemplo, por exemplo, é Mauro Mendes, governador reeleito do Mato Grosso, que discorda e fala que, inclusive, é ilegal o desmatamento zero, que isso não pode acontecer. Qual que é a sua avaliação nesse caso? De que forma que o senhor acredita que pode auxiliar também o governo nesse sentido? Muriel, primeiro é trazer essa discussão para a esfera técnica, sem o ranço ideológico. É importante deixar isso bem claro. O setor agrícola que avançou no Brasil e que mantém o superávit na balança comercial e que trouxe a agroindustrialização muito forte. Vamos pegar o exemplo do meu estado, que é o mesmo estado do governador Mauro Mendes. Nós temos um investimento de mais de 25 bilhões de reais em plantas industriais de etanol, que ajudam na produção, aumentando assim a rentabilidade do produtor, movimentando a economia e produz energia limpa. Nós temos lá no centro-oeste brasileiro, mas principalmente no nosso estado, que tem a responsabilidade com a recuperação definitiva de todas as APP, que são as áreas de preservação permanente, de fazer a regulamentação através do CAR de todas as reservas legais, seguindo a legislação que é a mais rigorosa do mundo. E nós temos ainda como avançar muito na produção. Dentro do próprio discurso do presidente Lula. Nós avançarmos no sentido de incorporar as áreas de pastagem degradada que prejudicam o meio ambiente, trazer eles à produção de grãos, com isso aumentar a produtividade, gerar emprego, renda e principalmente ajudar na captação de gás carbônico que vai lá para a superfície através do plantio direto. Então nós vamos ganhar, inclusive, gerar um passivo ambiental que vai ser economicamente, inclusive, explorável num futuro muito próximo. E tudo isso dá para conciliar tranquilamente. Obviamente que o desmatamento zero, nós somos muito
a favor. Eu sou produtor também, ajudei a fundar a ProSoja no estado de Mato Grosso, depois se expandiu pelo país afora. Quem comete crime ambiental, ele precisa ser penalizado com os rigores da lei, porque ele prejudica inclusive o setor. Agora, desmatamento zero completamente, desde que criamos um passivo e um pagamento de remuneração de quem tem o direito de abrir os 20% seja remunerado. Essa é uma pauta que nós conversamos com o presidente Lula na formulação, inclusive, do plano de governo, para que a gente vá nessa linha. Nós podemos e vamos avançar muito. O presidente Lula tem essa vocação de dialogar com todos os setores da sociedade e o agronegócio, como falou o presidente Lula, tem essa vocação de ajudar na economia do país, ajudar os governos, todos eles, e principalmente na geração de emprego e renda. Mais uma vez, tranquilamente dá para conciliar. Nós podemos, inclusive, ajudar na preservação, trabalhando e ajudando a economia do Brasil. Muito rapidamente, deputado, o senhor citou 2 vezes aí o ranço ideológico e como isso precisa ficar do lado de fora, né? Para se discutir questões técnicas e objetivas para unir as partes, vamos dizer assim. Quanto tempo o senhor acha que dá para superar o que o senhor chamou de ranço ideológico, que ajuda, infelizmente, a dividir um pouco parte do país? Nós precisamos formar narrativas claras, né, do que é certo e o que é fake news. É isso que precisa fazer. Já está acontecendo, Sidney. Posso te afirmar categoricamente que uma boa parte ou a grande maioria do setor representado pela OCB, por exemplo, entidades como a Abrapa, que são os produtores de algodão, a própria proteína animal, a BPA, a BIEC, os arrozeiros do Rio Grande do Sul, já estão começando a se aproximar para sentar na mesa exatamente para discutir os espaços, para discutir políticas públicas para ajudar o setor. Então isso vai ser pacificado muito rapidamente. A questão da transição vai levar com que isso se modere, né? Essa disputa ideológica, e a partir do momento que o presidente Lula começar a governar, com certeza vai ser pacificado e vai se ter muitos avanços para o setor agropecuário, eu não tenho dúvida nenhuma. Deputado federal Nery Geller, muito obrigado por sua participação. Um bom trabalho para o senhor e para a sua equipe lá no Gabinete de Agricultura.